poder, honra, magnificência e glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse nome eu saúdo a todos os amados radiovintes com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em 2 textos bíblicos. Tomamos para base desta reflexão ao seu coração. Primeiro texto encontra-se em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. Diz assim o texto sagrado: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler outro texto ou outra referência bíblica que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo 26. A última parte do versículo diz assim a palavra de Deus: Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vou repetir para que você memorize esta última parte do versículo 26 de Atos, capítulo 11. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O título que eu tenho para esta mensagem, com base nesses 2 textos sagrados que eu li para você, é este: o que significa ser cristão? Vamos ver algumas características do cristão verdadeiro, examinando a Bíblia Sagrada, e também o que não significa ser cristão, o que significa e o que não significa ser um cristão autêntico. Vale a pena salientar que cristianismo é mais do que simplesmente uma religião ou uma filosofia morta. Cristianismo é doutrina de Cristo. Cristianismo é viver segundo Cristo ensina. E no segundo texto que nós lemos, um texto muito interessante, um texto que nos chama a atenção. Em Antioquia, naquela cidade, foram os discípulos de Jesus, os discípulos que seguiam a doutrina de Cristo. Eles, pela primeira vez, lá em Antioquia, foram chamados cristãos. Isto, sem dúvida, cria uma série de perguntas em nossas mentes, em nosso coração. O que havia na vida dos discípulos? Será que havia algo que chamava a atenção? Será que havia alguma coisa diferente neles? Ou eles estavam simplesmente lhes dando um nome, um apelido, uma alcunha para aqueles discípulos, para distingui-los das demais religiões que já existiam naquela época? O que se passava nas mentes dos moradores de Antioquia, daquele lugar, para chamar os discípulos de Jesus de cristãos? Cristãos. Ninguém antes havia usado este termo, cristão. O que significa para você, amado do coração de Deus, ser um cristão? Será que você é um cristão de conteúdo ou um cristão apenas de rótulo? Reflita agora no seu coração. Será que você se identifica com aquele jovem? Conta-se a história de um jovem que vivia dizendo impropérios, vivia fazendo iniquidades terríveis, mas dizia: eu tenho Jesus, eu tenho uma religião, eu participo de determinada igreja, de determinada religião. Até que um dia este jovem foi acidentou-se
com o seu carro, com o seu automóvel, e levado às pressas para a sala de cirurgia, cortaram a sua camisa e encontraram do lado de fora, no peito estampado, uma grande tatuagem de Jesus, no peito, do lado de fora. Este é o triste retrato de milhares de cristãos no Brasil e no mundo. Cristãos de aparência, que tem Jesus só do lado de fora, do peito, Jesus da tatuagem, do rótulo. Eu tenho Jesus, o moço dizia, mas quando na cirurgia só havia um Jesus lá do lado de fora. Jesus habita dentro do seu coração? Eu pergunto para você, ou você tem apenas uma religião? Hoje, através dessa mensagem, através da oração que você pode fazer a Deus, Cristo pode habitar no seu coração e você passará a ter não somente uma religião, mas Jesus em seu coração. Então, cristão é alguma pessoa que se identifica com Jesus. Não tem só o nome de cristão. Em primeiro lugar, ser cristão é uma pessoa que teve um encontro individual e pessoal com Cristo, e que como resultado desse encontro a sua vida foi transformada, ocorreu uma mudança em sua vida. Senão aquelas pessoas não iriam chamar os discípulos de cristãos, não iriam identificar os discípulos com Cristo. Existe uma crença errônea de que ser cristão é semelhante a pertencer a um clube social, a uma associação com estatuto, onde a pessoa participa das reuniões e passa a desfrutar dos seus privilégios e direitos. Há quem pense que ser cristão é simplesmente pertencer a uma determinada denominação, ter um determinado grupo, igreja, em que ele participe, mas isto não é ser cristão na integridade. Ser cristão não é isso. Ser sócio de uma sociedade não é isso. Também não é frequentar assiduamente uma igreja. Faz parte, mas não é só isso. Ir à igreja não faz de você um cristão. Cristão é uma pessoa, em primeiro lugar, que teve um encontro individual com Cristo, que teve um encontro individual com Cristo. E em segundo lugar, como resultado, teve uma transformação no seu íntimo que refletiu em todas as áreas e âmbitos da sua vida. Uma transformação que o levou a uma nova vida, um novo começo, uma nova maneira de ser, de viver, de agir, e que a cada dia nos faz, como o texto que lemos, uma nova criatura em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, ser cristão é pertencer a Cristo, porque a Bíblia diz em João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Pertencer a Cristo, ser filho de Deus espiritualmente. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas ser filho de Deus é aquele que nasceu de novo, é aquele que começou uma nova vida em Cristo Jesus, e as coisas velhas já passaram. Ser filho de Deus é receber a Jesus conforme a palavra que citei. Receber a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Se você não recebeu a Jesus até hoje, você não é filho de Deus. Mas quando você recebe a Jesus, você pertence a Ele. Você pertence a Ele. E a sua vida agora não é mais autodirigida. Não é você que dirige em primeiro lugar. É Deus. É a vontade de Deus que dirige a sua vida. Em quarto lugar, ser cristão não é herdar isto de alguém. Há muitas pessoas hoje que dizem: eu sou dessa religião porque o meu avô, o meu pai era desta ou daquela religião. Então eu nasci nesta religião e vou morrer nela.
Este é um engano terrível de corações enganados. Eu sou cristão porque meu pai foi desta religião, meu avô foi daquela outra religião e vou continuar até morrer. Estás totalmente enganado, amigo. Por que você diz que é cristão? Eu lhe pergunto. Por que você diz que é cristão? Eu lhe pergunto. Porque conduz uma Bíblia? Porque vai à missa? Vai à reunião? Vai ao culto de sua igreja? Não. É preciso ter um encontro pessoal com Jesus, e isso tem que acontecer com o homem para poder este ser humano ter a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Porque a Bíblia assim nos ensina. E a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E existe N exemplos, inúmeros exemplos. Por exemplo, alguns deles para que você entenda esta reflexão bíblica, amado rádio ouvinte. Em João 3, encontramos o relato, o diálogo de Jesus com um homem religioso chamado Nicodemos. Nicodemos era de uma seita que se chamava os fariseus. Eles jejuavam 2 vezes por semana, oravam 2 horas por dia, davam dízimo de tudo quanto possuíam, davam esmolas nas praças públicas e traziam para si a glória que era de Deus. E ele veio na escuridão, com medo dos boatos, e disse a Jesus: Mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. O que Jesus estava querendo dizer? É preciso em você ocorrer um milagre da transformação de Deus. É preciso você nascer de novo do Espírito. É preciso nascer da água e do Espírito, senão você não entrará no reino de Deus. Jesus estava dizendo para Nicodemos: não basta a sua religião, não basta o seu costume pragmático, você precisa ter salvação. Você precisa ter um encontro pessoal com Deus que lhe traga salvação. E ali Nicodemos teve um encontro com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Outro exemplo que nós podemos citar é o exemplo de Zaqueu, que até mesmo subiu em uma árvore para poder ver e encontrar-se com Jesus. E Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa. Hoje, subitamente, houve uma transformação na vida daquele homem, quando ele se encontrou com Jesus. Ele era rico, coletor de impostos, mas houve uma mudança em sua vida. Ele repartiu prontamente, diz a Bíblia, metade dos seus bens com os pobres, pois sendo coletor de impostos, havia roubado, enganado a muitos. Ele disse: tenho que devolver. Isso é ser cristão, é identificar-se com Cristo, viver e entregar a vida a Cristo, viver por e com Cristo, como o Senhor Jesus Cristo. Outro exemplo glorioso, o exemplo da mulher samaritana. Em João 4, encontramos ali o relato deste encontro da mulher samaritana com Jesus. A mulher vivia uma vida destruída, desfacelada, vivia em adultério, mas Jesus ofereceu à mulher a água da vida, ofereceu a transformação. E a Bíblia diz que ela foi e anunciou à cidade que encontrara o Messias, ou seja, a mulher que vivia uma vida desfacelada, agora transformou-se, foi transformada em missionária. Ser cristão resulta em mudança de vida. Também, ser cristão significa que você é propriedade exclusiva de Jesus. Você
não recebe a Jesus simplesmente como o seu Salvador, mas também como o seu Senhor. E Senhor, a palavra Senhor significa que Ele tem o domínio sobre a sua vida. É você dizer assim para as coisas do mundo: não conte comigo, mundo. Prazeres efêmeros, carnalidade, não conte comigo. Eu sou exclusivamente de Jesus Cristo e busco em primeiro lugar o reino de Deus. É isto que é ser cristão. Ser cristão é saber que Jesus é o único caminho para o céu e que, se você não aceitar totalmente o senhorio de Cristo, a sua vida está caminhando para a condenação eterna, que é o inferno. Quando você se converte, você não se converte a uma igreja. Quando você se converte a Cristo. E por isso você começa a reconhecer naquele momento que Jesus é o único caminho para o céu. E nós encontramos isso exemplificado na vida de Paulo. Em Atos 9, nós encontramos ali um texto maravilhoso, um texto que diz que Paulo encontrou-se com Jesus. Antes, ele vivia no judaísmo, perseguia os cristãos, perseguia a igreja, mas então ele teve no caminho de Damasco um encontro com Cristo e foi transformado de Saulo para Paulo, antes religioso, agora cristão, antes perseguidor da igreja e dos crentes, agora apóstolo e pregador do evangelho, das trevas para a luz, da morte para a vida. Isto é ser cristão. É preciso entregar a sua vida a Deus. Deixe-me lhe dizer algo, amado rádio ouvinte. É preciso você entregar a sua vida a Deus para ser cristão. Entregar o seu andar, família, empresa, tudo confiado e entregado nas mãos do Senhor, pois então Ele cuidará de você, estará com você. Tenha um encontro com Ele. Você pode estar nos vícios, na prostituição, no adultério, na vida sem a paz com Deus, mas você pode ser um cristão, sendo nova criatura, uma nova pessoa, uma nova maneira de encarar os desafios da vida. Como vou fazer isto, você me pergunta? Receba agora, hoje, o perdão e a salvação que Cristo lhe oferece para se tornar um cristão autêntico, verdadeiro. Oh, meu amigo, amado do coração de Deus, reflita. Deus quer fazer em sua vida algo maravilhoso, a começar com o seu coração. Creia nesta palavra, nesta reflexão. Jesus te ama. Tenha um encontro com Ele, porque ser cristão, como eu frisei, destaquei e salientei, é ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, um encontro com Deus. Aí a pessoa se torna uma nova criatura. Talvez você faça parte daqueles homens que pensam que têm muitas coisas, mas a Bíblia diz em Tiago 4,14 que a nossa vida é como a neblina, como a fumaça que aparece e logo se dissipa, se desvanece. É limitada. E alguns ainda pensam que têm, que podem alguma coisa, que podem fazer muitas coisas nesse mundo e ficar ao léu, longe de Deus. A duração da vida do homem, a expectativa média da vida do ser humano é de 70 anos. Isso significa 25.550 dias. No Brasil, a perspectiva de vida é de 65 anos. A morte chega e você não tem onde se esconder. Não poderá levar a sua fama, não poderá levar o seu status social, a sua riqueza, os seus bens materiais, nada você poderá levar de material. E você terá que prestar contas a Deus da sua vida. Jesus Cristo é eterno, Deus é eterno. A Bíblia diz, Salmo 90, verso 2,
A última parte desse verso, Moisés declara: Tu és de eternidade a eternidade, Tu és Deus, Tu és Deus. E eu pergunto, no final desta mensagem, Ele é o seu Deus? Você é cristão autêntico? Você sabe que fora de Jesus não há salvação? Se você quer receber a Ele, quer ser um cristão verdadeiro, agora você pode, aí onde você está, curvar a sua cabeça e receber a Jesus em seu coração, declarar, dizer: eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados e a partir de hoje não quero ser um cristão por simples costume, por simples religião, por simples participar de uma associação. Eu quero ser cristão para me identificar com Jesus Cristo. Que assim seja em sua vida a partir de hoje. Que você seja um verdadeiro cristão para a glória de Deus Pai. Amém, amém, amém.